E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Romanos capítulo 14, 15 e 16, os três últimos capítulos deste livro, e assim encerramos o livro de Romanos. O capítulo 14 aborda um assunto muito importante quanto à convivência e à prática do cristianismo. Respeito, exatamente, respeito entre os irmãos. Afinal de contas, que relacionamento é esse de irmandade que mantemos onde o respeito não predomina? Note que respeito é uma característica do próprio Deus. Você observa ao longo das Escrituras Sagradas o quanto Deus respeita o posicionamento humano, embora não concorde com o mesmo. Quer ver um exemplo? Quando o Senhor Deus pediu para que Adão colocasse o nome nos animais, este pôs um nome que quis, e Deus então respeita os nomes, embora ele, Deus, pudesse colocar nomes melhores do que Adão, pois ele, o Senhor, respeitou a escolha do próprio Adão. Significa que se Deus respeita, quem sou eu para não respeitar? Deus não concorda com muitas coisas que nós fazemos porque está este tipo de atitude longe da vontade dele. Todavia, mesmo não concordando, ele respeita. Ele não te obriga a fazer o que você não quer. Respeito, exatamente. Ele é um gentleman que está à porta e bate. Se alguém abrir, ele entra. Se não abrir, ele respeita e não invade a tua vida. A participação de Deus na tua vida é algo que depende da tua permissão. Ele respeita a tua escolha, ele respeita a tua decisão. Observe o que diz o verso 10 deste capítulo 14, Paulo declarando o seguinte: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. A gente já sabe que cada um tem uma responsabilidade para com Deus. A gente já sabe que todo mundo vai comparecer diante dele. Eu posso achar que sou dono da razão, mas isso não me dá sinal verde para que eu avance e invada a tua privacidade, desrespeitando as tuas ideias. É muito fácil a gente concordar, aceitar quem concorda com a gente, e temos dificuldades e, consequentemente, rejeitamos aqueles que não compartilham do nosso próprio pensamento. Mas a maturidade prevê um posicionamento onde você pode pensar diferente de mim, todavia eu respeito você acerca do seu posicionamento, embora talvez não concorde com ele. Quando há o respeito, existe o que a gente chama de unidade na diversidade. Observe, você é diferente de mim, eu sou diferente de você, você talvez pense diferente de mim, eu penso diferente de você, mas isso não me dá autorização para destratar você só porque você não concorda comigo. O capítulo 14 está lidando com as diferenças existentes entre os irmãos e o posicionamento deles para com aquilo que eles creem e o quanto alguns são intolerantes em relação a isso. Só que Paulo lembra no verso 10, gente, eu não tenho que me posicionar como se eu fosse Deus. Todos nós compareceremos diante do Senhor. E aí ele, Deus, vai se posicionar. Você fica, você parte, você fica, você não entra, você não participa. Enfim, quem determina todas as coisas é o Senhor. Minha função, pregar o que está no Evangelho de Cristo. Se você aceitar, eu te respeito. Se você não aceitar, eu te respeito também. Se você aceitar, eu te trato bem. Se você não aceitar, eu te trato bem do mesmo jeito. Este, pelo menos, deve ser o nosso posicionamento, deve ser a nossa perspectiva. O capítulo 15 fala do modo como o crente se posiciona suportando aqueles que são fracos. Você observa ao longo do capítulo a necessidade de manifestarmos compaixão, compreensão, paciência, tolerância, humildade. Fácil, dificílimo, mas tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes falta-nos paciência com alguns que extrapolam determinados limites
e avançam até sobre nós, nos desrespeitando. Isso é muito comum hoje nas redes sociais e tudo mais, ou mesmo presencialmente, uma pessoa que não respeita a sua ideia e começa a taxar você disso, a taxar você daquilo. E observe que Paulo está recomendando vivermos com compaixão, compreensão, paciência, tolerância, humildade. E, consequentemente, você pode observar o verso 1 do capítulo 15, quando ele diz assim: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Tem gente que, por ser forte, e vamos colocar essa fortaleza, essa capacidade de ser forte como sendo maduro. Se nós somos maduros, vamos trabalhar da melhor forma possível aqueles que são imaturos. Vamos substituir essa palavra forte e fraco por maduro e imaturo. Se eu sou maduro, eu não vou me rebaixar ao nível daquele que é imaturo para que eu possa trabalhar com ele no baixo nível. Não. Eu não posso. Se eu me posicionar com o imaturo, tal qual ele está se posicionando comigo, imaturo com ele eu serei. Se você escuta alguém com muita raiva falando contigo, se você também ficar com muita raiva, você desceu ao nível dele e ele está controlando você, porque com a raiva dele, ele tornou você igual a ele. Isso é uma coisa muito importante a se pensar. Se nós somos maduros na fé, espera-se que o posicionamento mais equilibrado parta de nós, por sermos maduros, por sermos fortes, por termos já esta experiência. Porque se esta experiência que eu tenho, esta maturidade que supostamente eu possuo, não me faz ser diferente, então de que me vale essa experiência ou essa suposta maturidade? E aí você percebe que Paulo nos recomenda a suportar as pessoas imaturas com esta paciência, com esta habilidade, porque foi esse o sentimento manifestado por Jesus. Aí você chega em Romanos 16, encontra um monte de recomendações e saudações de Paulo no caráter de cunho pessoal. Trate bem as pessoas e tudo mais. Em resumo, você pode observar que dentre essas recomendações de Paulo está preocupar-nos com o círculo de amizade. Ok? Jesus alcançava a todos, mas o seu círculo de amizade estava restrito aos 12 discípulos. Você tinha 12 discípulos com quem Cristo estava constantemente, embora ele atendesse a todos, amasse a todos, tratava a todos. Você vai atender a todos, cumprimentar todos, mas você vai pensar quem são aqueles que estão ali no teu círculo mais íntimo de amizade. Você observa em Romanos 16 que Paulo está recomendando a ausência de dissensões entre os irmãos, que hoje em dia especialmente são causados pelas panelinhas que se formam. O grupinho daqui, que fala mal do grupinho dali, que se opõe ao grupinho de cá e fica dividindo quando deveríamos ser ou nos portarmos como um só corpo. Pessoas diferentes, todavia com o mesmo objetivo. E Paulo fala de modo muito assertivo acerca desta necessidade, e é o conteúdo do capítulo 14, 15 e 16. Graça e paz. Amanhã tem mais. Estamos juntos no nosso Super Ano Bíblico. Deus abençoe você. Beijo no seu coração.